no coração da cidade eterna, sob o manto escuro de uma noite de verão, as chamas dançaram. Não era uma fogueira comum, mas um inferno que consumiria a própria alma de Roma. Uma catástrofe que ecoaria por milênios, ligada para sempre a um nome, Nero. Estaria ele tocando sua lira enquanto a capital do mundo ardia? Ou seria essa apenas uma parte da lenda sombria de um dos imperadores mais infames da história? Prepare-se para desvendar a verdade por trás do fogo que mudou o destino do Império Romano. Quem era o homem por trás do monstro? Nero Cláudio César Augusto Germânico subiu ao trono em 54 d.C., um jovem de 16 anos, cheio de promessas e talentos artísticos. Seus primeiros anos de governo, guiados por seu tutor, o filósofo Sêneca, e o prefeito pretoriano Burro, foram marcados pela prosperidade e estabilidade. Ele se via não como um conquistador, mas como um artista, um poeta, um helenista apaixonado. Mas, sob a superfície do jovem imperador, uma escuridão se agitava. A influência de sua mãe dominadora, Agripina, e a paranoia inerente ao poder absoluto começaram a corroer sua mente. Ele a assassinou. Ele se livrou de seus conselheiros. O jovem artista deu lugar a um tirano, cujos caprichos e crueldade se tornariam lendários, pavimentando o caminho para a tragédia que estava por vir. Na noite 18 de julho do ano 64, o fogo começou. A origem foi no circo máximo, entre as lojas repletas de mercadorias inflamáveis. Impulsionadas por um vento forte, as chamas se espalharam com uma velocidade aterradora pelas ruas estreitas e sinuosas de Roma. Bairros inteiros, construídos em grande parte de madeira, foram engolidos em questão de horas. Por 6 dias e 7 noites, o fogo rugiu sem controle. O pânico tomou as ruas. Famílias foram separadas, vidas foram perdidas, e uma cidade que se orgulhava de sua grandeza foi reduzida a cinzas e escombros. Quando as chamas finalmente diminuíram, 10 dos 14 distritos de Roma estavam danificados ou completamente destruídos. O coração do império estava em ruínas, e um povo desesperado buscava um culpado. A pergunta que ecoa até hoje é: Nero incendiou Roma? Na época do incêndio, ele estava em sua vila em Âncio, a 50 quilômetros de distância. Ao saber da notícia, ele retornou imediatamente e liderou os esforços de socorro, abrindo seus palácios para os desabrigados e organizando a distribuição de alimentos a preços subsidiados. Ele até implementou um novo código de construção para tornar a cidade mais segura no futuro. Então, por que a suspeita recai sobre ele? O historiador Tácito, nossa principal fonte, relata o boato de que Nero subiu ao topo de seu palácio e, inspirado pela destruição, cantou sobre a queda de Troia. O historiador Suetônio vai além, afirmando categoricamente que Nero ordenou o incêndio para limpar o terreno e construir seu grandioso palácio, a Domus Aurea, a Casa Dourada. A verdade provavelmente está perdida no tempo. Foi um acidente trágico explorado por um tirano ou um ato de loucura megalomaníaca? A evidência é circunstancial. Mas a lenda de Nero tocando sua lira, enquanto Roma queimava, se tornou mais poderosa que qualquer fato histórico. Com a população enfurecida e os rumores de sua culpa se espalhando como fogo, Nero precisava de um bode expiatório. E ele o encontrou em um pequeno e misterioso grupo religioso. Os cristãos, esta nova seita, vista com desconfiança pelos romanos por suas práticas secretas e sua recusa em adorar os deuses do Estado, era o alvo perfeito. Nero os acusou publicamente de iniciar o incêndio. O que se seguiu foi uma das primeiras e mais brutais perseguições da história do cristianismo. Tácito descreve com horror como os cristãos eram caçados, crucificados, queimados vivos
como tochas humanas, para iluminar as festas noturnas de Nero em seus jardins. Foi um espetáculo de crueldade sádica, projetado para desviar a raiva do povo. Essa perseguição marcou profundamente a memória cristã, solidificando a imagem de Nero como o anticristo. Alguns estudiosos acreditam que o infame número 666, mencionado no livro do Apocalipse, é um código numérico que, em hebraico, corresponde ao nome Nero César. A tirania de Nero e a desconfiança gerada pelo incêndio selaram seu destino. O custo exorbitante da reconstrução de Roma e da construção de sua extravagante Domus Aurea esgotou os cofres do império, levando a aumentos de impostos e confisco de propriedades. A elite romana, já cansada de seus excessos e de sua humilhação ao vê-lo se apresentar como ator e cantor, começou a conspirar. Em 68 depois de Cristo, as legiões na Gália, Espanha e África se rebelaram. O Senado, sentindo a mudança dos ventos, aproveitou a oportunidade e declarou Nero um inimigo público. Abandonado por todos, até mesmo por sua guarda pretoriana, ele fugiu de Roma. Encurralado em uma vila nos arredores da cidade, com os soldados de seus inimigos se aproximando, o homem que um dia governou o mundo não teve coragem de tirar a própria vida. Ele precisou da ajuda de seu secretário para cravar uma adaga em sua garganta. Suas últimas palavras teriam sido: "Que a artista morre em mim." O legado de Nero é complexo e controverso. Para a história popular e a tradição cristã, ele é o tirano louco, o incendiário, o anticristo. Sua morte mergulhou Roma no caótico ano dos 4 imperadores, uma guerra civil que quase destruiu o império. No entanto, para as classes mais baixas, especialmente no Oriente, Nero permaneceu uma figura popular por anos. Ele era o imperador que promovia as artes, que construía magníficos edifícios públicos e que, pelo menos no início, se preocupava com o bem-estar do povo. Após sua morte, surgiram lendas de que ele não havia morrido e que um dia retornaria. A verdade, como sempre, é multifacetada. Nero não foi apenas um monstro, mas um produto de seu tempo. Um homem com talentos inegáveis, corrompido pelo poder absoluto e assombrado por seus próprios demônios. O incêndio de Roma, seja ele culpado ou não, tornou-se o símbolo eterno de sua tirania. Um fogo que consumiu não apenas uma cidade, mas a reputação de um imperador para todo o sempre. Obrigado por viajar conosco através das chamas da história. Se você gostou de desvendar os mistérios do passado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Até a próxima!